Bom dia, bom dia! Tudo bem? Quem estiver por aí, quem for entrando, um ótimo dia pra gente, cheio de boas conexões e que seja leve. Temos uma convidada muito especial hoje, que é a nossa querida nutricionista Andreia. Nós vamos desvendar alguns mitos, né, sobre alimentação. Bom dia, Nádia. Bom dia, Lili. Bom dia, Gabi. Ju, bom dia. Se eu fosse você, convidaria aquela pessoa, aquela amiga que está interessada em saber mais sobre a leve, ou também aquela pessoa que vive tentando emagrecer e não consegue. Então, gente, vamos fazer a nossa parte aí, né? E convidar, clica aí no aviãozinho. Pronto. A Deia tá entrando aí. Seja muito bem-vinda. Deia, pode se convidar. Pessoal, peguem papel e caneta também, que hoje vai ter muitas informações que podem ajudar a mudar aí a rotina de vocês e o conceito que vocês têm sobre emagrecer e ser saudável. Bastante gente entrando. Convidem as mulheres da sua vida. Oi, Deia, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Peraí, deixa eu me acertar aqui. Tá. A cara de sono. Ah, normal, ó. Não é o melhor horário. Eu sou da turma que acorda cedo, mas Não, eu acordo cedo, mas a cara continua a cara de sono. chega uma idade que a gente demora para desinchar. Para voltar. Aí aos poucos. Isso aí. Linda, Deia, pessoal tá aí. Obrigada. Né? Vou convidar também os seus seguidores aí, que conforme forem entrando, convidem as mulheres da sua vida, as mulheres que querem emagrecer, né, que passam aí por momentos de frustração com a balança, que vivem engordando e emagrecendo, que a gente vai ter muitas informações hoje aqui, né, conteúdos relevantes. Deia, hoje mesmo, né, eu vejo muito assim que as pessoas hoje entram num paradoxo muito grande, né? Ao mesmo tempo, nunca se falou tanto sobre alimentação, sobre dieta, sobre como emagrecer. Hoje a gente olha na internet, tem muitas informações sobre isso. E, ao mesmo tempo, cada vez mais, né, o índice de obesidade aumenta, não só no Brasil, mas como no mundo. Eu estava até vendo que agora na pandemia aumentou em média de 55% da população do Brasil. Relatam que engordaram em média de 6,5 kg durante essa fase. É um número muito grande. Como que a gente explica, Deia, tudo isso, né? Porque na nossa época, acho que eu até sou mais velha que você, a gente não tinha tanta informação, né? Tipo, não. Eu não sabia, eu fui uma criança gordinha, uma pré-adolescente, para mim eu era gordinha porque eu tinha nascido gordinha. Tinha que nascer gordinha, tinha que nascer magrinha. E hoje é cobrado muito, né? Tipo, o alimento do bem, existe o alimento do mal, não é assim? Ah, é aquele alimento que te engorda, aquele alimento que te emagrece. E ao tempo todo eu vejo que pessoas acordam pensando, meu Deus, será que hoje eu vou conseguir? Não é assim, será, tipo, me livrar de todos os mal, amém. É como se a comida fosse o maior pecado de todos os tempos, né? Na sua parte como uma profissional especialista da área, por que você acha que está acontecendo aí tudo isso? É uma conjuntura de fatores, tá? Eu até estava conversando isso acho que há bem pouco tempo. Existe uma coisa, você tem a mesma idade que eu, tá? Um ano mais velha, no máximo.
A gente abafa aqui, mas assim, tudo começa quando a gente era criança, que você falava, eu sou gordinha porque eu nasci assim, existe uma carga genética que era mais preponderante, né? Não é que ela deixou de existir, a gente tinha esse entendimento, que achava que era genética, expressão genética, puxei isso do meu avô, minha família é assim, e estava tudo certo e ia levando. Existe isso, ainda existe essa carga genética, mas a genética ela corresponde aí, vamos falar, por uns 5, no máximo 10% de relevância nessa explicação de peso. Existe uma programação que a gente chama de epigenética, que é uma programação que modula ativando ou silenciando os genes pró ou menos obesidade. E essa modulação epigenética, ela é feita pelo ambiente em que a gente vive, seja externo, seja interno. Interno é o que a gente coloca para dentro, ao que a gente se expõe, e o externo é tudo aquilo que nos cerca. Aí a gente entra num contexto, ok, o ambiente influencia em aí pelo menos 90% da sua resposta. E aí as escolhas que você faz, não só alimentares, as pessoas põem o foco muito grande na comida. Exato. Comida passou a ser o centro das atenções, quando na verdade ela é só mais um contexto ali da sua vida. Ela deveria fazer parte das suas refeições, porque comer é imprescindível, sim, mas sim. Ela é que é algo importante a gente lembrar. Mas assim, comer é refeição, não o dia inteiro. Não é para você descontar emoção. Né? As pessoas falam assim, mas comer é social. Sim, ela tem um contexto social incrível. Mas por que eu, por exemplo, eu ia para balada e me divertia com amigos sem comer? Aliás, todo mundo que vai na balada não come, só bebe, né? Mas esse também é uma outra questão. Mas eu ia sem comer mesmo. Também. Mas assim, existe um contexto que você pode se divertir sem comer. Só que a partir de uma certa época, a gente começa a virar tudo para comida. Você precisa ir num evento social, você precisa ir num café, aí você precisa pedir o pão de queijo. Aí você vai na casa de um amigo, precisa estar com a mesa de chá posta. Bolos, biscoito e mesa de... Eu vou estar cortando pra caramba. Não sei se é o meu ou o seu. Não entendi aqui. Tudo bem. Como vocês estão aí? O meu tá travando. Então, aí começa a ter um contexto em que você, mais ou menos... Ninguém põe uma mesa de chá com frutas, com cereais. Não, é esse bolo, muffins, pão de queijo, biscoitos. E aí a coisa vai começando a desmoronar. E tem uma coisa muito importante que as pessoas sabem muito... Deixa eu só desligar aqui o meu... Aqui. Vai... Então, e aí existe uma coisa que as pessoas pouco sabem ou pouco prestam atenção, né? Eu acho que pouco sabem mesmo. Quando a mulher está grávida, ela é responsável por mais 2 gerações. O que ela come influencia ela, o feto que já está ali e mais o próximo bebê. Porque as células desse feto estão sendo modificadas pelo ambiente que a mãe está promovendo. Então, são 3 gerações numa gestação. Então, se a mãe se alimenta muito mal, ou se ela faz alguma coisa que modula ali, vai modular diretamente aquele feto que está sendo afetado, só que as células germinativas desse feto já estão sendo criadas. A mulher que está ali fetal, a gente nasce com todas as nossas células germinativas já prontas. Então, aquelas células já estão sendo influenciadas naquele mesmo ambiente. Então, são 3 gerações. Então, uma mãe que se alimenta muito mal, que faz uma programação genética pró-inflamatória, pró-obesidade, já está afetando mais, além do seu filho, o seu neto. Então, é uma coisa muito importante. E, lógico, a gente sabia isso há muito tempo? Não sabia. São coisas que a gente vem descobrindo hoje. Para mim, isso é super novo, Déia. Então, e aí a gente tem que parar para prestar atenção nisso. E além disso, teve uma coisa na nossa geração, por exemplo. Eu falo, minha mãe, por exemplo. Minha avó dava fruta, legume e verdura para ela comer de lanchinho. Papinha era mingau de aveia.
quando entrou a revolução realmente industrial mesmo, não a revolução industrial lá de 1900 e pouquinho. Eu tô falando essa aqui, na década de 70, 60, 70, que entrou muita industrialização no Brasil, era normal. A minha mãe, por exemplo, minha mãe comia mais papinha, de fruta, legume e verdura feita em casa, mas eu já comecei a comer um pouco mais de industrializado. Ah, numa eventualidade que não dá para fazer a papinha, vai buscar a papinha da marca lá no supermercado. E aí começou a ser mais normal a introdução dos alimentos industrializados para o bebê. Não se dava mais mingauzinho de aveia só, dava-se mucilon. Ai, desculpa a marca, mas dava. Mas aí começa a mudar um padrão. Aí mulheres da minha idade, que já tiveram filhos muito tempo antes, né? Porque eu não tenho filhos, mas muito tempo, também oferecem mais industrializados. Então, a gente está resgatando agora um conceito de ter que ser mais natural, porque a gente percebeu que o industrializado não é bom para aquela criança em fase de introdução alimentar. Modula também, ativa ela está lá com os genes, a programação genética dela já foi feita, mas ela está com aqueles genes dormindo ali, vamos dizer. Eu desperto, eu dou um gatilho para esses genes acordarem, despertarem e eu promover doenças. E aí a gente vai falar assim, doença inflamatória, obesidade na infância, como é que eu vou fazer essa ligação? É muito distante. A gente fala assim, meu bebê com 6, 7 meses comeu tal coisa e ele foi ter obesidade, desenvolveu obesidade com 10, 11, 12 anos. É muito distante para a nossa percepção. Mas hoje a gente consegue, com um estudo de longo prazo observacional, traçar essa correlação. Que o que você tem feito antes, tem idade, vai impactar na sua idade, né? Na sua idade mais avançada, de criança para adolescente e adulto. Então, a gente tem toda uma coisa que a gente tem que fazer antes. Né? Um olhar que a gente não é só genética, muita coisa mudou. A exposição ambiental com toxinas mudou. Isso trouxe para a gente um ambiente mais inflamatório. E causa inicial de toda doença crônica é a inflamação. Então, existe toda uma questão que a gente precisa pensar que antigamente talvez não tivesse, as pessoas se movimentavam mais, as pessoas comiam mais natural, as pessoas não tinham hipermercados com muita opção, então elas iam na venda mais próxima, então eram cultivos mais saudáveis ali de horta, né? Vamos dizer, cidades menores, as pessoas iam até uma venda que o fornecedor de próximo da cidade vendia, e isso tudo influencia, porque tem um caminho de exposição tóxica desse alimento. Eu não vou saber te dizer, mas a gente já hoje está com 7 bilhões de habitantes. Há 30 anos não tinha isso. E 30 anos é um período muito pouco de tempo para o boom que deu de pessoas. E aí você tem que mudar muita tecnologia, muita coisa para suprir toda a necessidade desse mundo de gente. Então, aí você vai falar assim, mas a indústria é só culpada? Não, ela fez a parte dela, que é fornecer alimento para todo mundo. Só que a gente não estava preparado, né, fisiologicamente preparado para receber tudo isso. E aí a gente não soube lidar. E aí a coisa... Nós somos manipulados também, né, por essa Claro. indústria. Aí entra o neuromarketing, né, enfim. Até gosto dos alimentos faz com que a gente fique viciado, por exemplo. Faz. Um pacote de bolacha, né, enfim. Então eu vejo bastante. Até mas uma coisa que eu estava aqui pensando, tá? Então quer dizer assim que uma mãe que se alimentou mal, né? Por mais que a criança ainda seja esteticamente magra, ela tem uma tendência maior a engordar depois, assim, durante a fase ela, dependendo existe, a gente fala do período dos primeiros, na verdade a gente fala assim, a gestação tem que ir do dia 0 até os 12 meses de idade do bebê. Primeiro ano é crucial. Nos 2.000 dias iniciais, desde a gestação, início da gestação até o final do primeiro ano, tudo que a criança come vai influenciar. E aí é nesse momento que a gente vai começar a fazer o caminho. A partir desse momento que você tem o caminho feito,
buraco vai acontecer, você vai tampar buraco, mas o caminho está bem direcionado. Se essa mãe, se essa criança não teve uma boa iniciação alimentar, vamos dizer assim, pode ser que o caminho dela ela tenha uma bifurcação em algum canto, em alguma parte, e ela pode pegar essa bifurcação em algum momento da vida. E isso despertar o aumento de peso dela. Não vamos colocar toda a culpa na mãe, porque as suas escolhas fazem toda a diferença. É, Fica fácil. porque minha mãe, que a gente tem essa tendência, né? Tem, a gente arranja alguém para culpar. Existe aquela coisa, eu queria ter a culpa genética, porque aí não é minha culpa, não é culpa das minhas escolhas e do jeito para justificar o que você é, né? Mas existe, o ambiente influencia em 90%. Então a gente tem que traçar um caminho inicial muito bom, bem traçado mesmo, bem direcionado, mas a gente tem todas as escolhas para seguir naquele caminho, porque se você quiser sair do caminho, você sai a qualquer momento, né? A gente consegue, acontece isso. Então, o ambiente, a escolha que você tem, você fala assim, a gente está em pandemia, tá? É um momento crítico para todo mundo, emocionalmente é muito complicado, emoção influencia demais na questão de controle de fome e saciedade. Então, a ansiedade que as pessoas estão sentindo. Por que aumentou muito na pandemia? Justamente porque as pessoas ficaram mais ociosas e viram na cozinha uma maneira de suprir trazer um conforto, né? Emocional. Isso aconteceu com uma carga muito forte agora nesse ano, concentrado nesse ano. Como uma Muita forma gente... de fuga, né? Enfim. É uma maneira de fuga. Só que assim, existe uma escolha. Ok, eu tô dentro de casa, tô naquela situação péssima que você está. Mas você podia... Quantas pessoas moram em apartamento? Você podia subir de escada para fazer alguma atividade? Quantas lives de atividade física foram disponibilizadas? Quantos apoios online de nutricionista, psicólogo, de atividade física, né, de professor de atividade física, foram colocadas online? A gente podia escolher isso. Então, as pessoas... Não estou tirando que a ansiedade, a carga emocional bloqueou elas. Ok, num primeiro momento bloqueou, mas se ela olha e aquilo está incomodando ela tinha como buscar ajuda. Muita gente não buscou essa ajuda e por isso a coisa explodiu. Aí as pessoas falam, não, mas eu não tenho como pagar, eu fiquei desempregada. Existe todo esse contexto social e econômico. Mas você, mesmo assim, gratuitamente, você podia fazer alguma coisa por você. Sabe? Então, existe uma responsabilidade, uma comodidade muito grande que hoje as pessoas não estão, ficam mais preguiçosas. O ser humano é preguiçoso, ele não vai querer sair da zona de conforto. Não, tá? Ele é. O cérebro também é preguiçoso, né? E aí você entra num vício, num ciclo vicioso. A coisa vai te perpetuando, porque você tá ansioso, aí você come para buscar conforto, aí você engorda, se sente mal, triste, olha no espelho, não quer mais nada, aí você não consegue dormir porque você super comeu, então você está energizado, mas é um energizado que não te traz disposição, te traz apatia, porque você fica mal e não consegue dormir porque você tem muita energia no corpo, aí aquilo começa a girar um ciclo. Aí você não consegue dormir, no outro dia você não tem disposição para fazer exercício, não é? Exato, e aí você fica, já tô feia mesmo, vou comer para tentar... Aí você larga a mão, é complicado lidar com tudo isso sozinho. Né? Sozinho, é muito difícil lidar com tudo isso. Se tiver alguém para te ajudar, e não precisa ser profissional só para você conversar e pega a mão de marido, irmã, amigo, qualquer coisa. Vamos fazer uma caminhada, vamos subir escada, vamos fazer uma abdominal, qualquer coisa que você gaste um pouquinho de energia. Porque as pessoas hoje não gastam energia, elas ficam quanto tempo? Em home office ainda, perde o tempo que você fica no computador, em casa mesmo, mas você fica no computador. Hoje os maiores problemas, assim, né? Fica muito sentada, muito no computador. E a gente entende, até estava falando sobre isso ontem, né, na minha aula de piano com a minha professora,
que ela falou assim, ela tem dermatite de contato, sei lá, ela não consegue passar muito álcool, que a mão dela tá... Mas ela falou que Caraca, estava conversando com o médico, ela falou, agora é importante também, foi o que ele me falou que a gente já sabe, né? Olhar para o exercício físico, olhar para a alimentação, né? Ter a sua mente aí se mais, centrar. porque tudo isso vai te proteger contra o vírus. Então as pessoas ficam muito focadas em máscara e álcool gel. Claro que isso é uma medida de proteção, né? Lógico, tudo Mas faz parte. também de tudo isso, porque ao mesmo tempo que a gente está engordando aí nessa pandemia, que as academias fecham, abrem, a gente não pode sair, fica mais ansioso, enfim. Tem essa questão de, opa, será que tudo isso não é para eu parar e olhar a importância da minha saúde? A Claro. importância de eu procurar agora me movimentar, de eu procurar comer bem, né? De eu procurar comer alimentos mais nutritivos, de eu procurar controlar a minha mente, seja aí fazendo algum hobby ou fazendo uma meditação, né? E aí eu olho para todo esse cenário, eu falo assim, nossa, a Leve está indo no caminho certo, porque a gente Claro. tem tudo isso, tem todo esse apoio, tem a parte de mindfulness, tem a personal, tem as nutricionistas que passam aí, né, a alimentação, que foi você até que, né, fez tudo isso. E eu falo, não é só sobre emagrecer, né? Porque as pessoas ficam muito querendo perseguir uma forma física sem se preocupar com a saúde. E eu vejo que essa pandemia veio para mostrar tudo isso. Que não é só isso, não é, ideia? Claro que não. Até a pergunta, até o tema da live é emagrecer para ter saúde ou saúde para emagrecer? É difícil, porque na verdade você tem que saber onde você está. Se você não souber onde você está, você não tem como saber para onde ir. Né? Se você não tiver um objetivo, como começar? Você tá e o caminho que você quer ir. Exato, você fala assim, onde é que eu tô? O que que eu quero? Aí você traça o caminho. Aí a gente fala, eu tenho que ter saúde para emagrecer. É óbvio que você tem que ter saúde para emagrecer. Um corpo doente não emagrece. Um corpo doente é um corpo inflamado. Uma inflamação gera outras doenças, e gera toda a ansiedade, todo o estado emocional que vai te trazendo mais complicação de saúde. E aí você não consegue sair daquela areia movediça que está te sugando, aquilo está te sugando, você não tem energia para mais nada. Então você precisa promover saúde e é que as pessoas associam muito saúde com o peso. Com o peso. E não tem necessariamente nada a ver com o peso. Tem, óbvio, uma parte. Porque o peso ele é constituído por osso, massa magra de água e músculo e gordura. Então, assim, o peso na balança são vários fatores. Você pode ser pesado, mas ter uma ossatura muito pesada e uma massa muscular muito grande, hipertrofiada, e pouca massa de gordura, mas você é pesado. Agora, você pode ser pesado e não ter nada de massa magra e muita gordura. E isso sim faz mal. Mas as duas pessoas teriam o mesmo peso. Então, a gente tem que parar para pensar que não é o peso, é a constituição que você tem do seu peso que vai te determinar se você é mais saudável ou menos saudável. Não tem como negar. Existe uma onda atual muito importante, que eu vejo que ela é importante, com a aceitação do seu peso, aceitação da sua composição corporal. Você precisa se aceitar, ponto. Você não é obrigado a ser magro, magérrimo, e você não é obrigado a ser gordo. Você tem que ser o que você aceita ser. Que é tudo que a gente fala, né? Bastante na Leve. Você precisa falar assim, não, eu quero ser mais ou menos, e não é assim, você tem um modelo, padrão é difícil falar em padrão, porque padrão é uma coisa, o ser humano não é padrão, não é padronizado, nós somos completamente, mas completamente diferentes uns dos outros. Então não adianta falar em padrão, não existe um padrão, mas um modelo, vamos falar assim, meu modelo, eu me espelho naquele modelo corporal. Ok, aquilo vai ser teu norte, não vai ser seu objetivo. Não é teu resultado, é seu norte. Eu vou caminhar para aquilo. Por quê? Porque é aquilo que eu quero. É o que faz sentido para mim.
É aquilo que você tem que buscar para você. Você se olha no espelho e fala, eu quero ser mais assim, eu acho que eu vou ser mais feliz. Se no meio do caminho, no ponto central, você fala assim, não, eu já tô bem, já tô feliz, não preciso chegar lá, para. Tá bem, você já se aceitou, você não precisa chegar lá. Quem tá te obrigando a chegar lá? Você não tem essa obrigatoriedade, você só vai ter que traçar o caminho, você só tem que saber a rota do seu GPS, para onde você vai. E se você acha que é mais bonito ser gordinho, ser mais. Ok também, tá tudo certo. Seja, mas mantenha a saúde. Porque você pode estar acima do peso, mas dentro daquele limite de gordura corporal que não te faz mal. Porque existe, a gordura corporal, ela faz mal sim. Eu não posso falar que um obeso é sempre saudável. Não, não é. A obesidade é uma doença por si. E ela é fator de risco para outras doenças. Então, falar assim, eu tenho que me aceitar como o gordo que eu sou, estou acima do peso. É importante, você tem que se aceitar. Mas você tem que saber também que aquele excesso de gordura faz mal. Eu não posso ficar simplesmente na vertente, se aceite, sem esquecendo da questão toda de saúde que esse excesso de gordura traz. E aí traz também toda a questão emocional envolvida, porque você, querendo ou não, você está sempre exposto e você sempre é ponto, né, de referência, não, como não ser. Então, assim, é bem complicado a gente falar em uma pessoa, é bem difícil você falar assim, uma pessoa extremamente acima do peso, com um percentual de gordura muito alto, que seja 100% saudável. E a saúde, você pode não estar demonstrando doença, sinais clínicos de doença. Você pode não ter nenhum outro diagnóstico, além do excesso de peso, que já é um diagnóstico, mas você pode não ter outros, mas está mascarando alguma coisa internamente. Então a gente fala assim, como que eu vejo que eu sou saudável? Com um exame? Não, não é um exame. Um exame é uma fotografia, como você está naquele momento. Você vai acompanhar os seus exames para ver a tua tendência. É o que a gente faz de avaliação subclínica, avaliação funcional. Qual é a sua tendência? Isso vai te mostrar, você está tendendo para desenvolver X doença, caminhando nesse norte aí de doença, ou você não, está se mantendo saudável. Enquanto você se mantiver saudável, ok, você pode manter aquele padrão que você está. Agora, se você tiver algum, mesmo que seja subclínico, mesmo que você não esteja mostrando ainda claramente o sinal, que você não tenha tido um nome diagnosticado, as pessoas ficam buscando diagnóstico. Não, fiz meu exame, olha, tá tudo em ordem. Não tá. Eu sou uma gordinha saudável. Ou você pode até ser uma gordinha saudável, mas será que todos os aspectos tão saudáveis mesmo? Tem exames que a gente chama de inflamograma, que são muito característicos de um processo inflamatório interno, que a gente não vê, ela não está mostrando. Mas na hora que também que mostrar, vai ser um desastre. Sabe? Então é assim, para que eu vou ficar dando munição pro corpo desencadear alguma coisa ruim em breve? Não, a gente tem que tomar as rédeas da situação e ir tentando reverter, mesmo que você não emagreça, mas mantendo a saúde. Então eu preciso manter saúde sempre para manter peso ou para emagrecer. Eu preciso, não adianta. Um corpo que não está saudável não consegue emagrecer. Essa é a verdade. Um corpo não saudável não consegue emagrecer. Então eu preciso. A gente volta a dizer, não é só sobre alimentação, né, Débora? De jeito nenhum. Qual é a definição de saúde da OMS? É o completo, bem-estar físico, emocional e social. E dentro desse contexto social, pode envolver aí o econômico também. Se alguma coisa desestabiliza, você não está saudável. A comida entra, a atividade física entra, o ambiente entra, o estresse de trabalho entra, tudo entra nesse contexto de saúde. Saúde é você estar, ok, bem com você, fisicamente está tudo bem, não fisicamente só de fora, né, no visual, mas internamente também. Socialmente também, tem aquelas pessoas
que ficam também muito trancadas em casa, não falam com ninguém, também podem desencadear doenças, então isso não é saúde. Então a saúde é a condição plena de existência do ser humano. Óbvio que a gente vai ter graus de saúde diferenciados ao longo da vida, né? Todo mundo passa por... Que a gente fala na medicina do estilo de vida, né? Então, as relações sociais, que é coisa que a gente não olha, né? Mas é importante. A qualidade do sono, né? Na medicina Fundamental. eles falam até em espiritualidade, que não tem a ver com religião, mas que também é um fator importante para uma pessoa ser saudável, né? Você acreditar, ter fé em alguma coisa. Claro que tem. Então, existem outros fatores que não são só a alimentação, porque as pessoas ficam muito presas a isso, e é claro, é um fator muito importante, mas é um estilo de vida até na pesquisa que a gente recebeu agora, né, sobre como está o cenário atual, hoje as pessoas se preocupam em bem-estar como um estilo de vida. Né? E é muito o que a gente está falando aí na Leve, no bem-estar também, em geral. Né? Então, isso é importante. Já teve casos, Déia, que a pessoa tinha, que é algo que a gente fala muito também do manejo de estresse, mas você já atendeu algum caso que a pessoa fazia até as coisas, né, que você recomendava, alimentação, um pouco de atividade, de exercício físico, no caso, mas você percebia que ela não melhorava dentro do quadro por ser uma pessoa extremamente estressada? Ou não? Eu ia até falar, não era só estressada. Existem muitos casos assim. Não é um ou outro. Existem muitas pessoas que falam, mas eu faço tudo, alimentação, faço atividade física. Aí você fala assim, você tá dormindo bem? Você, como que tá seu estresse de trabalho? E aí você vai além disso. Não é só estresse. Como é que você é emocionalmente? Você é positiva ou você é negativa? Nossa, falou agora o que eu tinha esquecido, mas que ainda bem que você tocou nesse assunto. Porque assim, às vezes você não sai da onde você está, porque você não coloca energia, e não é energia mão de obra, é energia canalizada, positividade ali para onde você quer ir. Não adianta. Você não vai atrair coisa boa se você não pensar em coisa boa. Você não, assim, você não vai conseguir sintonizar a Jovem Pan se você colocar a frequência do rádio da CNN. Não vai. Você tem que sintonizar o que você quer. E aí as pessoas ficam colocando. Isso é muito importante. As pessoas, por exemplo, para nutricionista, é muito comum, as pessoas colocam a responsabilidade do emagrecimento delas no profissional. Ela aponta o dedo, porque eu não emagreci, porque você não me ajudou a fazer exatamente a mudança. Aí você fala, mas não sou eu, não vivo 100% do tempo com você. E mesmo que eu vivesse, eu não consigo fazer por você. É lógico que todo mundo tem seus graus de dificuldade, mas muitas vezes as pessoas ficam martelando naquele ponto errado e não se abrem para mudar. Não permitem canalizar uma coisa melhor. E aí o estresse, a negatividade, tudo isso movimenta as suas células, movimenta a energia que você tem no corpo, e corpo é puramente energia, e a gente acaba tendo reflexo, somatizando isso fisicamente. Aí você não consegue emagrecer. A pessoa pode até ter ficado mais saudável, ter mudado um pouco os hábitos dela, mas será que ela vai sustentar isso? Porque parece, nesse cenário, parece que ela não promoveu uma mudança de fato. Ela é aquela coisa aquele emagrecimento de curto prazo, sabe? Ah, eu quero emagrecer para chegar até aqui para entrar no vestido. Não é o objetivo dela de verdade mudar para ser saudável. Ela quer perder uns quilinhos. E esse perder uns quilinhos é muito difícil, porque a gente fala assim, perder uns quilinhos é fácil de eu fazer você perder. Eu posso te desidratar e você perde seus quilinhos. Mas o que eu quero é promover uma mudança para você não precisar ficar voltando e engordando, engordando, emagrecendo, que isso também é extremamente prejudicial para o corpo. Então, existe, sim, muita gente que fala que faz tudo, a gente não sabe o quanto realmente faz, porque existe uma maneira que a gente mascara.
E a né? pessoa até acha que tá Até fazendo. acha, de verdade ela acha. Às vezes eu tô com uma pessoa, com um Eu vi, cliente, eu fico engraçado, assim, tem oi? um caso de um paciente que ele era bem idosinho, assim, idosinho, tinha os seus 70 anos e tal. E aí ele chegou um dia e ele falou assim pra mim, não, tô fazendo tudo certo. Aí eu falei assim, mas que estranho, né? Tipo, aí assim, a mulher dele falou assim pra ele, e aquela linguicinha? Aí ele, não, mas isso não é eu, que linguicinha? Ah, sabe, isso não tem problema não, eu faço uma linguicinha caseira, assim, pra abrir o apetite antes de almoçar. Abriu o apetite. E o pãozinho também que eu faço é torrada. Aí torrada também não engorda, né? Então, assim, na verdade, as pessoas às vezes não têm clareza sobre os alimentos, né? Sobre E não é nem só isso. Existem hábitos que a gente tem automatizados, né? Porque ó, já tá uma coisa tão que você não percebe que você faz, ou não percebeu que você fez. E aí, na hora de você relatar, tem uma coisa, você relata para um profissional que vai avaliar a sua alimentação, você já fica mais intimidado. Você fala, eu não vou falar tal coisa que eu vou levar bronca. Ou ela vai me julgar. Então você acaba dando aquela mascaradinha em uma ou outra coisa. Aí você fala assim para a pessoa, e é engraçado que eu converso por 2 horas com o cliente e pergunto a mesma coisa de várias maneiras diferentes, em momentos diferentes, para entender ali, para pegar, ir pescando de fato o que ela estudou para falar e o que ela falou ali na emoção que a gente está conversando. isso. Existe uma diferença. Aí a pessoa te conta alguma coisa e você fala, mas eu não escutei você falar que tomou água nesse dia. Ah, mas eu tomo 2 litros. Mas em que momento que você toma 2 litros? E ela não toma, ela fala que ela toma 2 litros porque 2 litros ficou caracterizada ali como saudável para tomar. Mas ela não toma, ou ela acha que ela toma, e ela toma 2 copos de água. Ou ela toma água assim, que eu tô com um copo aqui, tô dando golinho para ele aguentar. Aí você fala assim, a pessoa toma um golinho e fala assim, eu tomo água o tempo todo, mas peraí, o volume. Bolinho, é. Sabe? Então, assim, tem coisa que a gente mascara. Balinha que você pega, que você não. Açúcar, né? Ah, passei na cozinha, tinha um pote de biscoito. Ah, vou pegar um. Aí você não conta esse um Isso aqui é uma coisa que sabota pra caramba, é que agora a gente faz um ano que a gente não tá indo em restaurante. Mas, por exemplo, porçãozinha antes, que você vai comendo. Ah, eu pedi batata frita antes e vou comer alguma coisa depois. Essa batata vai, que você nem processa quanto você comeu. Você não processa. Você não sabe. Beliscar o prato do vizinho e ir experimentando. Não está contado no teu prato que você pediu que teu cérebro raciocinou. Não, não vai. E isso tudo vai extrapolando. São coisinhas que a gente não percebe, que é automático fazer e você não percebe. E não é maldade a pessoa não relatar. Ela não sabe, ela não percebeu aquilo. Não é que ela tá mentindo, né? É que na verdade, Alguns escondem mesmo, mas outros a gente pega no pulo. né? Então, eu gosto até de. Uma vez eu tava lendo um livro e ele falou assim, olha, por exemplo, depois que você, né, melhorou a sua alimentação, tal, a gente tem que adquirir alguns hábitos. Então, ele até falava coisas simples, né? Não coloca a refeição na mesa, na sua frente, né? Coloca, deixa no fogão, porque o caminho de você, quando você quer repetir, chegar até o fogão, você já sai do Já almoço raciocinou. e você já pensou, será que eu quero mais mesmo? Né? E a mesma coisa quando a gente às vezes está numa mesa de amigos e tá lá aquelas porçõezinhas. Você acaba o Churrasco. dobro, né? Chu- Churrasco. churrasco. É uma refeição que não tem começo, meio e fim. Ela é É, contínua. e Ela o é contínua. churrasco. Aí você vai falar assim, churrasco é um problema? Não, se você sentar, fizer um prato e comer. É. Mas isso é. Mas não é. Mas não Não é. é. Ela é aquela coisa, aquele belisco o tempo inteirinho, é constante. E o corpo, todos os órgãos do corpo, assim como todos os equipamentos que a gente criou nessa vida, tudo tem que ligar e desligar. Tudo. Tem que você tem que ativar e ele tem que parar. Tem que dar uma folga.
O único órgão que não desliga é o coração, e mesmo assim ele bombeia em frequências diferentes para acalmar e dar uma desligada, entrar um stand-by à noite para ficar tudo tranquilinho. Ele está lá trabalhando, mas ele tem que ter a paz de espírito dele também. Ele tem que ter um momento de relax, senão ele estressa. As células estressam, cansam, elas ficam sobrecarregadas. E aí a gente vai sentindo isso, né? Esse cansaço. Daí a Odete, gente fala, pode falar. não, eu estava aqui pensando, né, que você falou, que é extremamente prejudicial, né, quando a pessoa emagrece, engorda. Realmente, né, quando a pessoa vive nesse efeito sanfona, o metabolismo dela vai diminuindo? Tipo, cada vez que ela emagrece e volta a engordar, fica mais difícil dela emagrecer de novo? Não necessariamente fica mais difícil, tá? Não existe uma pesquisa que fala assim, nossa, realmente a gente pode afirmar que o metabolismo diminuiu e não vai voltar. Existe sim um set point que a gente ajusta, porque a gente não o corpo não é balança, ele é um termostato, ele vai se ajustando de acordo com a demanda e o que você está fazendo, tá? Então, assim, a partir do momento que você emagreceu e está mantendo aquele mesmo padrão, você consegue ir sustentando aquilo. Aí você, depende do jeito que você emagreceu, se você fez uma restrição muito grande de alimentos, sem, né, aquilo tá te fazendo falta, uma hora você vai comer a mais, porque você não consegue sustentar uma restrição por muito tempo, tá? A menos que você não tenha o acesso à comida, mas hoje em dia todo mundo tem acesso. E você tem acessos baratos, que são aqueles de menor qualidade. Então, a partir do momento que você come mais, você vai ganhar peso, porque as células de gordura, elas são um reservatório de energia, elas são de preservação de vida. Então, o papel dela é, você mora num apartamento grande, que você tem tudo ali certinho, aí você é obrigado, por uma questão financeira, a ir para um apartamento pequenininho, você vai querer, vai lutar a tua vida inteira para voltar para aquele apartamento grande. Você vai fazer de tudo para voltar para o apartamento grande. A célula é a mesma coisa. Ela tinha um montão de energia, você enxugou ela não perdeu aquele formato dela, ela tá murcha. Ela vai tentar voltar se você não ajustar o tamanho dela com o tempo. Você tem que se sustentar para aquele tamanho murchar e voltar. Bem a grosso modo, tá? A explicação. Sim. Então, quando aí você não consegue sustentar esse peso por muito tempo, porque você fez uma restrição muito grande, você vai, come mais, a célula fala, opa, tem sobrando aqui, eu vou aumentando, porque eu ainda tenho espaço para ir enchendo. E aí você volta de novo, você ganha peso muito mais fácil, porque você ajustou o seu set point de metabolismo lá embaixo, quando você emagreceu com restrição. Por isso que a gente fala assim, eu tenho que comer para emagrecer. E comer com escolhas boas, porque aí eu como, teu metabolismo, seu metabolismo é vida, né? As pessoas falam assim, não, mas a pessoa fala assim, não, é possível que eu vou comer tudo isso e vou emagrecer. Eu falei, mas você precisa comer para emagrecer, criatura. A leve aqui em Matão, né, que eu indico para licenciada, às vezes elas me chamam e falam assim, Van, tem certeza que eu vou emagrecer? Porque é muita comida, né? Como assim? Eu vou comer chocolate, tem arroz. Aí eu falei, gente, confia que vai. E eu Porque é comer comer o que você tem que comer na hora certa para você aproveitar aquele nutriente, né, com horários definidos. De novo, a gente volta àquela primeira coisa lá do início. Comida é primordial, é essencial, mas ela tem momento para acontecer. É na refeição. Acabou. Na refeição você faz um prato de comida e não precisa mais pensar em comida por um bom tempo. Não precisa ficar indo atrás de... assim, porque principalmente com a Leve, né, que você elaborou todo o planejamento, que quebrou aquele mito de que a gente tem que comer a cada 3 horas, né? Que eu acreditava vindo de um passado. Não só você, na verdade, comer a cada 3 horas é uma estratégia, tá? Ela pode ser usada em algum momento. Existem pacientes clínicos, né,
pessoas em condições clínicas que eu preciso colocar de 3 em 3 horas. Tem pessoas que elas estão tão ajustadas àquilo que se eu tirar alguma refeição dela, ela vai surtar. Então eu deixo o 3 em 3 horas, acerto a qualidade de oferta de alimentos. Até que eu vou conseguindo fazer com que ela vá desmamando de uma refeição ou outra. Então é estratégico comer de 3 em 3 horas. Em algum momento alguém usou, só que aquilo saiu do contexto inicial e virou tem que comer de 3 em 3 horas. E não, você tem que comer quando você está com fome. Sim, a fome é uma O resposta. corpo mostra para você quando você precisa comer. É normal. Se você estiver bem centrado, se você estiver escutando seu corpo, você sabe, inclusive, se você quer comer algo mais doce ou algo mais salgado. A gente sente isso. O corpo fala, você precisa de sal, você precisa de doce. E o doce não precisa ser doce açúcar, tá? Doce fruta é doce. Sim, Né? Aí a escolha também faz toda a diferença. Mas você precisa se escutar, falar, não, eu não tô com fome. É horário do almoço? Não, não tô com fome. Vou pular, vou fazer algum. idade, né? Já eu tenho, deu 3 horas da tarde, eu preciso comer, porque senão eu não vou emagrecer. Não, não, não existe isso, não existe isso. Um pouco daquela coisa que a gente fala, ai meu Deus, né? Preciso parar tudo aqui, na verdade eu não tô com fome, e aí, enfim. E existe o medo também. As pessoas falam assim, mas eu vou ficar com fome. Então você tem que falar assim, ok. Se você tiver com fome, você vai ter que ter tal coisa à sua disposição. Aí você tem lá um porto seguro. Você fala assim, se eu ficar com fome, eu tenho lá aquilo à minha disposição. Mas a maioria das pessoas, quando a gente fala assim, leva por segurança, tenha perto. Mas a maioria fala assim, nossa, eu nem precisei. Porque aí ela começa a confiar, ela sabe que ela tem um porto seguro, que está ali, direcionado, ela já sabe o que escolher, mas que ela pode se respeitar. Não, não estou com fome. Então ela não precisa ir atrás daquilo. Então é importante que a cabeça comanda muito. A E é grande verdade é isso. vejo também, né, que a gente conversou muito, além do não precisa comer a cada 3 horas, né, que a gente fala muito na leve, é dessa alimentação anti-inflamatória, né? Quando você criou, né, todo esse planejamento, fala um pouquinho para a gente o porquê de ser uma alimentação anti-inflamatória. Justamente porque Então, hã? para os Não, leitos então, a inflamação. para emagrecer, é isso que é importante, precisa Então, comer. precisa comer. E aí, o que é a inflamação? A inflamação é uma resposta do sistema imunológico tentando consertar alguma coisa, concorda? Quando a gente se corta, se machuca, a gente tem lá a inflamação acontecendo naquele local. A inflamação é saudável, a inflamação é importante. Só que ela é importante naquele local, no local afetado, e não No todo corpo. dia, no corpo inteiro, de forma generalizada. O processo inflamatório gera uma série de respostas celulares que geram uma disfunção da célula. Então, a célula que está disfuncional, desequilibrada, não trabalha adequadamente. O órgão começa a falhar. E aí, por exemplo, eu tenho uma inflamação que afeta meu fígado. Eu não vou desintoxicar, eu vou acumular mais toxina. A toxina gera mais inflamação, porque afinal de contas o corpo vai precisar combater essa toxicidade. Então aquilo vai começar a virar uma bola de neve, a gente não consegue sair desse estado de inflamação. Todas as doenças crônicas, ela tem o início numa inflamação. Então, uma doença cardiovascular, ela tem início, é um processo inflamatório, circulatório e de coração. A obesidade em si, ela é o ganho de gordura, ela é engraçado porque a gente tem a gordura, ela não é inerte, ela é uma célula extremamente ativa e metabólica, ela libera hormônios que regulam e sinalizam o corpo inteiro, inclusive para o cérebro. Então, Sim. quanto mais gordura eu tenho, mais eu sinalizo de certo hormônio. Mas aí você fica insensível, porque quando você tem muita gordura, você libera muito daquele hormônio, só que a célula não sabe lidar com aquele muito. Não tem receptor para captar tanto daquele muito. Então ela acaba ficando insensível. Você até tem muito hormônio circulando, mas você não tem como usar aquilo.
E aí o corpo fala assim, peraí, tem muito, eu tenho que traçar alguma estratégia para tentar diminuir. E aquilo vai começando a embolar, vira um rolo metabólico que a gente não consegue se livrar, né? Entender. Porque tem muita via de mecanismo acontecendo simultaneamente no corpo. Então, por que uma dieta anti-inflamatória? Porque eu tenho que tentar trazer o corpo para um padrão mais fisiológico, da fisiologia humana possível, né? A gente nunca vai estar 100% sem nenhum ponto de inflamação, tá? A gente vive num mundo tóxico. Então, não tem como. A gente tem que fazer o corpo funcionar a nosso favor naquele ambiente que a gente está. Então, a gente fala assim, de comportamento de detox é um comportamento que eu vou tentar me expor o menos possível. E é expor o menos possível, porque 100% você não consegue. Tá? A gente respira, o ar tá tóxico. A poeira... Detox é muito usado errado, né? Porque ele é bom, mas é o que eu falei. Calma aí, não é milagre. Não é que você vai desintoxicar totalmente, né? É a mesma coisa das meninas esteticistas aí. A cliente que eu vejo que faz drenagem. Eu vou fazer a drenagem tal lá, porque... Não, gente, no outro dia a tendência é que você vai estar inchada também, né? Se for, enfim. Então, é entender que nada é milagre. Nada vai descer um anjo lá do céu e vai te salvar. O paciente, a cliente, precisa se colocar como uma parte ativa de qualquer processo. Né? Não é sentar e esperar que o profissional resolva a vida dela. Para tudo, né, Deia? Para tudo. Aí que você estava falando, mas eu sou só um complemento. Não. E normalmente, eu falo muito quando eu converso com um cliente, que quando você aponta um dedo, tem 3 virados para você. Você apontou o dedo para a pessoa, a responsabilidade é dela, até a minha responsabilidade é te orientar, te dar as melhores ferramentas. Mas você tem 3 virados para você, você tem que fazer. Tem muito mais virado, a responsabilidade é muito mais sua do que da pessoa. Você vai buscar ajuda, a pessoa tem a obrigação de dar o melhor dela, mas se você não fizer nada com aquele melhor, adianta o quê? Não adianta. Porque tem que partir de você. Eu não vou estar na tua casa te dando comida na boca. Então, se você não fizer... Quantas pessoas, eu dou um plano alimentar, e meu plano alimentar como da Leve é rico em opções. Justamente para a pessoa não falar assim, mas eu vou comer só isso, todo dia a mesma coisa. Quando você faz o relatório, o recordatório dela, ela come todo dia a mesma coisa. Mas quando ela recebe um plano, ela te exige que não seja todo dia a mesma coisa. Aí você dá 7 opções para ela variar durante a semana. Ela não lê o plano. A pessoa não lê e fala assim, mas é que eu não vi porque eu achei que tinha muita coisa. Eu falei, mas estava lá escrito. Você não me pediu opção? É tão difícil lidar com isso. É tão difícil. Por isso que eu fico... Todo dia, a cada 2 dias, eu mando mensagem para o cliente e falo assim, você tá bem? Precisa de alguma coisa? Entendeu o almoço? Entendeu? Porque para eu ir entendendo com ela, se ela pegou o papel que eu dei. Porque ela pede, ela te exige. É o meu papel, eu sou obrigada moralmente e por questões de empatia com aquela pessoa, de dar o meu melhor. Eu tô ali sempre à disposição. Só que se ela não pegar o papel e ler, não tem o que fazer. Não. Eu dei a ferramenta. Então a pessoa precisa fazer a parte dela. Assim como existem pessoas que eu pedem a lista de compras. Aí você monta uma lista de compras linda, né? E eu coloco lista de compra para variação. Você não é obrigado a comprar tudo, pelo amor de Deus. Numa semana você tá com aveia, acabou a aveia, compra linhaça. Tá tudo certo, tá lá com uma opção. Aí ela compra tudo. Aí ela vira no final do mês, não te dá resposta, vira no final do mês, ela fala assim, mas minha dispensa tá ótima. Eu falei, e adiantou o que tá lá na dispensa? Mesma coisa com a esteira e ficar lá na sala, né? Usar de cabide. Não adianta. E aí você fala, não tem o que fazer, a gente vai refazer a mesma coisa. Enquanto você não der o passo, não adianta. Eu não consigo te tirar disso. Eu estou ali, eu te dou a mão, a gente caminha junto. Mas você precisa dar um passo para eu andar também. Mesmo quando... Não adianta te arrastar, não vou conseguir.
E qualquer comportamento, né, qualquer mudança de hábito é difícil no começo, né? Então a gente Claro que é. entender isso. Eu falo muito, e eu falo, né, não só para as pessoas, às vezes, que estão aí no processo de emagrecimento, quanto até para os licenciados, que às vezes falam, mas eu não consigo fazer meu fluxo de caixa. Eu não. Gente, peraí, né? Vai dar um passinho por vez, comemore suas conquistas, né? Olhe para mim, para tudo que você fez e entenda que a gente não faz só o que a gente gosta, Não. né? Eu queria viver, sei lá, acho que Seria, mundo de Oz. mas que é assim, que primeiro fica ruim para depois ficar bom, porque aquilo vai. Ideia, eu lembro quando eu fui para criar o hábito de fazer exercício, eu precisei ir até para uma coach, porque eu era daqui, fechava lá 6 meses na academia e ia 2 vezes. E aquilo me fazia um mal tão grande, porque eu vivia trabalhando e eu sempre dava prioridade para o meu trabalho. E aí eu achava muito incongruente eu falar para as clientes fazer exercício e eu não fazia. Então eu não falava também. E aí o que acontece? Hoje, o que eu vejo? Eu não sofro mais, entendeu? Eu vou e faço e gosto daquilo. Não sou que vai ser exercício todos os dias, não. Mas eu respeito o meu corpo. Lá 3, 4 vezes na semana eu faço e por amor a isso. Então é isso que a gente precisa entender, né? Que é um processo. Então, assim, olha, eu mudei bastante coisa, comemora, porque antes estava muito pior. Não, e as pessoas não percebem que pequenas mudanças são mudanças. Sim, com Mudar, certeza. É isso mudar hábito. que esse aí. Mudar. Não, e mudar hábito é muito difícil. Por exemplo, você faz há 20 anos você faz a mesma coisa. De repente, você ter que mudar, aí você fala assim, é contra o lógico, porque você está automatizada naquilo. Você tem que parar para pensar naquilo, coisa que você nunca pensou, é difícil. Então, mas quantas pessoas a gente fala assim, você dá o planejamento, dá toda a estrutura, vai conversando com a pessoa fala assim, mas eu não consegui fazer tudo. Mas o meu café da manhã, eu melhorei a qualidade, estou comendo fruta, estou comendo verdura, e eu consegui dormir mais cedo. Eu falei, você já mudou muito. Já Você melhorou. não está percebendo, porque a pessoa focou naquele plano 100% alimentar. E eu falo, eu não quero 100%. Eu estou te dando ferramentas para você. O que você mudar é ótimo. E a pessoa muda, assim, às vezes ela não percebe que ela mudou. Eu tô bebendo água o dia inteiro, antes eu só bebia de manhã. Isso já é ótimo. Toda mudança tem que ser vista. E às vezes não é a mudança só de alimentação, mas fui dormir mais cedo, estou acordando mais disposta. É óbvio, o corpo precisa dormir cedo e acordar mais cedo. Sem precisar do despertador. As pessoas falam assim, nossa, agora eu nem estou precisando mais do despertador. Não é lógico, você colocou o ciclo biológico no horário. Olha que maravilha. Você está respeitando o ciclo biológico. Dormir é fundamental, dormir emagrece. Né? As pessoas precisam... 1000 vezes que aquele livro que você indicou mudou minha vida, né? Hoje eu durmo 9h30, 10 horas. Eu me sinto uma idosa, mas isso me faz um bem danado. Mas é porque a gente tende a achar que dormir 10 horas é coisa de idoso, né? Não é? Se você fizer, programar seu dia para... Tudo tem que programar, tem início, meio e fim. O trabalho também tem que ter. Há 7 anos, quando eu comecei a trabalhar home office, juro por Deus, eu me via até meia-noite no computador. Porque eu achava que as pessoas iam colocar em mim a culpa de não ter sido respondida alguma coisa porque eu estava à distância. Então eu precisava ser a primeira a responder. Aí aquilo te leva num ciclo que você fala assim, gente, isso é loucura. Se eu tivesse num escritório, eu tinha horário para entrar e para sair, mais ou menos definido. E você tem que ter isso, porque você tem que ter o horário definido de trabalhar, o horário definido de lazer, o horário para brincar com seus filhos, o horário para brincar com seu cachorro. Você tem que ter lazer. Você lembra que eu te contei lá que minha irmã falou da Nova Zelândia? Não? Ela foi para lá, né? E aí, 4 horas da tarde, tudo fechado. E ela perguntou, mas por que as coisas fecham tão cedo? Ela falou assim, 4 horas, family time. Tipo, oi? Filha. Claro, você precisa. Isso é saúde também. Você precisa conviver com as pessoas que estão à sua volta. E é um tapa que a gente toma que você fala assim, nossa, tá bom, você tem family time, eu não tenho.
falar, você fica sem argumento. Você vai argumentar contra uma pessoa que fala assim, é momento de eu ficar com a minha família? É. Gente, eu tô preocupada, eu acho que se não deu, vai dar 1 hora aqui. Eu não sei. Vai, é. Então, acho que a gente vai combinar a próxima, Déia. Foi maravilhoso, né? Vamos. Muitas informações ricas. Quem gostou, dê corações aqui. Tire um print, peça para as pessoas virem aqui e assistirem essa live, porque foi incrível, gente. Déia, quero agradecer do fundo do Imagina. coração, foi maravilhoso. Tem que vir mais aqui para passar Vamos, ué. também. Acordar e vamos aqui, ó. Acordar, a gente acorda. 7h40, estamos aqui. Tá bom. Beijo, Van. Então, tchau, gente. Ótimo dia, viu? Ótima quinta. Boa Beijão. tarde.